mais o abandono, reunir, cantar pra Jesus, o sol como a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir, mais que o vento e a ouça o vento na folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir e não Ligar mais pra tristeza, o caminho sempre é a pedra. Não sente mais o abandono, reunir, cantar pra Jesus, o sol como luz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir, mais que o vento e a luz, Jesus, o sol como luz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir, mais que o vento e a Valda Domingues! obrigado. Valda! Boa noite, queridas e queridos companheiros que nos assistem. É com grande alegria que me dirijo a todos vocês para que possamos refletir um pouco sobre questões de ordem doutrinária e que muito contribui e tem contribuído para o nosso crescimento íntimo, para aqueles que já militam na doutrina e para aqueles que são iniciantes, que porventura possam estar também nos assistindo. A doutrina espírita ela é um manancial de conhecimento que faz com que nós possamos caminhar de forma mais assertiva em nossas vidas. Então, quero agradecer a oportunidade de estar sendo recebido por todos vocês em seus lares, nesses momentos em que fomos convidados a um novo modo de vida, né? Ainda que temporário, mas que certamente trará para o futuro modificações sensíveis na maneira como nos comportamos. Então, eu agradeço muito, né, que vocês estejam me recebendo em seus lares e que possamos, unidos, com o mesmo pensamento, os mesmos objetivos em torno da doutrina e reunidos em nome de Jesus, poder vivenciar essas experiências nesta noite e que possam ser de grande ganho para todos nós. Nós vamos começar o nosso estudo lendo uma página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel, e que nós, no capítulo 92, Emmanuel nos traz preciosa lição.
O título é Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 30. E Emmanuel vai nos explicar. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias de seu trabalho incessante, o ar esparge informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pela puerilidade. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que a indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever, para que possamos refletir nesta noite. Então eu convido todos vocês agora para que num gesto único de corações sentidos e que sentem Deus, que sentem Jesus, possamos então orar. Senhor Jesus, Tu que nos conduz na vida física através das estradas dificultosas por nós mesmos criadas. Tu que não mede esforços para aplainar essas estradas, através de Tua luz, do Teu amor incomensurável, através da paz que nos doa e da abundância em vida. Eis que nesse momento, Senhor, em que nos propusemos nos reunir em Teu nome, e, sabedores que somos, que estás entre nós, nós te pedimos que através dos amigos espirituais que nos visitam nesta noite, possamos compreender, entender as palavras, os ensinamentos que a grande pleiade de espíritos luminares, codificadores, reveladores da tua boa nova, nos trouxeram. E que possamos então, Senhor Jesus, compreender, como dissemos, para melhor vivenciar as nossas experiências no dia a dia,
caminhando passo a passo em direção ao mais alto. Assim sendo, abençoe nosso lar, fique conosco, Senhor, e que em Teu nome possamos agora dar por iniciada a nossa reunião, e assim o fazemos. Graças a Ti, graças a Deus. Ai, que bom estar com vocês, queridos amigos. A proposição desta noite é trabalharmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em sua segunda parte, das manifestações físicas espontâneas. E nela, Allan Kardec introduziu questões relacionadas a ruídos, barulhos e perturbações, arremessos de objeto, fenômenos de transporte, e uma dissertação de Erasto sobre os transportes. Analisando seriamente, cuidadosamente, em uma única hora, nós não teríamos condições de englobar um estudo de ordem científica e com cunho moral também e filosófico, mas de ordem científica. Em uma hora não teríamos como abordar e englobar todas essas questões. Daí nós vamos trabalhar aquilo que possa nortear a nossa compreensão, até porque o Livro dos Médiuns é um livro que ele nos convida a um estudo. Aliás, a doutrina espírita nos convida a estudos amplos e aprofundados em todos os seus pontos. O Livro dos Médiuns é um livro que exige de nós nos debruçarmos sobre ele e compreendermos todas as questões relacionadas à mediunidade, porque foi feito tal qual um manual que nos conduz nesse intercâmbio espiritual. Então é muito importante entendermos que não podemos trabalhar profundamente essas questões todas, mas podemos ter uma vasta compreensão de tudo aquilo que foi colocado, que vai das questões 82 a 99. Porém, é importante que se diga que para que nós possamos trabalhar esse tema das manifestações físicas espontâneas, é necessário que antecipemos, que caminhemos um pouco antes, porque há necessidade de entendermos alguns questionamentos que basilam, que dão base ao entendimento das manifestações espontâneas. Sendo assim, queridas amigas e amigos, nós queremos iniciar dizendo para vocês que é uma coisa que a gente não se dá muito conta. Que os médiuns de efeitos físicos foram os pioneiros de todo o trabalho da codificação da doutrina espírita. Foram eles os primeiros. Né? E Eliseu Rigonati, no seu livro Mediunidade Sem Lágrimas, onde ele trata de médiuns de efeitos físicos, ele diz assim para nós, que toda mediunidade tem sua utilidade e é concedida para um fim providencial. Os médiuns de efeito físico foram utilíssimos no início da propagação do espiritismo, porque todos os processos de efeitos, todas as manifestações de efeito físico necessitavam de um médium de efeito físico. E no início tudo era manifestação física. Por quê? Porque a humanidade era materialista e obscurecida pelos erros religiosos e científicos. E só poderiam ter a razão despertada pelos meios materiais. Então, assim, para balançar a sensibilidade, abalar a sensibilidade daquelas pessoas que viviam naquela época, era preciso que tivesse algo que fosse muito contundente nesse contexto, né? Que pudesse, de fato, mexer, né? Chamar a atenção, gerar dúvidas, questionamentos, suscitar investigações, motivar as pessoas a querer saber aquilo que era, né? Daí ruídos, barulhos, deslocamentos, materializações, sensacionalismos e por aí vai afora. Tudo isso aconteceu desde Hydesville, nos Estados Unidos, a Stephen Fox, né?
que a gente tem esse marco inicial, entendendo também que essas questões sempre foram questões da humanidade. Não começa ali, né? Mas ali é um marco porque é o momento em que há uma intencionalidade de realizar todo um trabalho que culmina com a doutrina espírita, codificada. Então, por trás haviam os espíritos superiores que coordenaram esse processo dessa chamada invasão organizada, porque era organizada pelos espíritos superiores. E continua Eliseu dizendo para todos nós: disso aproveitaram os espíritos para chamar os encarnados à realidade. Sim, eis porque os médios de efeitos físicos aparecem primeiro, encabeçando o vigoroso movimento em prol da espiritualização do mundo. Então, os pontas de lança, os vanguardeiros, os primeiros trabalhadores, aqueles que vão à frente, abrindo caminho, fazendo uma picada nessa obscurecida, nesse obscurantismo, nesse materialismo que cria a fenda e abre o caminho, são os médios de efeitos físicos. Então nós temos que também entender, né, algumas questões, alguns aspectos para que a gente possa trabalhar lá no final efeito físico, manifestação de efeito físico. É preciso que nós venhamos à frente, né? Para aqueles que já estudam a doutrina espírita, é sabido que nós somos espíritos, que no momento estamos encarnados e temos um primeiro corpo, que é chamado um corpo fluídico, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, e por último temos o nosso corpo físico. Então nós somos um complexo de espírito, perispírito e corpo físico, porque estamos encarnados. E é importante compreender que o espírito, isso é uma afirmação, o espírito não age no mundo físico sem o seu intermediário chamado perispírito. Exemplozinho bem corriqueiro, inclusive que foi trazido para nós pelo Dr. Gustavo Gelli, contemporâneo de Allan Kardec, em que ele faz a comparação entre espírito, perispírito e corpo físico com um carroceiro, um cavalo e uma carroça. Onde ele diz para a gente que o carroceiro, que é o condutor da carroça e do cavalo, é o espírito. O cavalo, que é o elemento que tem a força para mexer com a carroça, é o perispírito. E a carroça é o corpo físico. Então, observe o seguinte, que o ser inteligente é o espírito, o ser inteligente é o carroceiro. O elemento que detém a força é o corpo perispiritual, o elemento que detém a força é o cavalo. E a carroça é arrastada e conduzida para onde o espírito quer. Observe que, se a carroça quebrar e se o corpo físico falecer, eis que o carroceiro monta no cavalo e segue viagem. Eis que o espírito, acoplado ao seu perispírito, segue viagem. Logo, o espírito desencarnado, ele está sempre ligado ao seu perispírito. O espírito encarnado está sempre ligado ao corpo físico. Agora, se você tirar o cavalo da carroça e ela estiver carregada, pesada como é, o carroceiro não consegue transportar a carroça. O espírito, sem o perispírito, não consegue mexer no corpo físico, não consegue carregar um corpo físico consigo. Ele precisa do perispírito, que é esse intermediário. Assim como o cavalo é o intermediário entre o carroceiro e que dá o comando para o cavalo então puxa a carroça. Nós damos o comando para o perispírito e ele age no corpo físico. Então, é muito importante. O espírito, então, precisa, pois, da matéria para atuar sobre a própria matéria. Porque o perispírito é de essência material. Muito embora ele, em sua parte mais quintessenciada, se liga ao espírito, e em sua parte mais grosseira ele vai se ligar ao corpo físico, de forma que ele possa fazer essa leitura do espírito quando há o comando do espírito para o corpo físico, da mesma forma como as impressões externas influenciam-nos
e essa influência chega ao perispírito e ele traduz para o espírito, ok? E esse perispírito, ele tem uma característica muito especial. Ele é formado do fluido cósmico universal, de cada globo, e ele é muito especial porque ele tem qualidades importantíssimas para fazer o que ele faz. Para se termos uma ideia, Zalmino Zimmermann, no seu livro Perispírito, ele elencou as seguintes características ou propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. E não fica por aí, porque nós não conhecemos profundamente o perispírito. Ainda não. E aí no livro dos médios, mas ainda antes de tratarmos das manifestações físicas espontâneas, nas manifestações físicas, que é um item anterior, que é um capítulo, um subtítulo anterior, no item 73, Allan Kardec diz-nos da seguinte forma: desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, julgou-se que, e a sua forma humana, porque ele tem forma humana, o espírito com o seu perispírito, julgou-se que ele se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer com que as mesas girassem à força do seu braço. E que a força do seu braço é que a erguia no espaço. Então imaginava-se, já que o espírito, quando você via numa forma humana, entendia-se que o espírito desencarnado levantava a mesa e ela começava a rodopiar no ar e fazer os vários movimentos no processo de comunicação com os presentes nas reuniões. Mas então, se era o espírito que fazia isso, qual a necessidade do médium? Pergunta Kardec. Não podia o espírito atuar sozinho, levantar a mesa, levantar, passar para lá, para cá, caminhar, fazer os vários movimentos? Porque é evidente que o médium não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular, ou seja, o médium ele não tem uma ação de levantar, porque ele sempre colocava a mão sobre a mesa e não sob a mesa. Então, o médium não era esse elemento que emprestava músculos ao espírito para fazer o movimento das mesas, né? Importante esclarecer que Allan Kardec, no item 63, que é um item anterior ao que nós acabamos de ver, que é o 73, ele nos dá maiores detalhes sobre os elementos que podem ou não nos interessar na levitação da mesa. Diz ele assim: a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas, dos assistentes, dia, hora, obscuridade ou luz, tudo isso é indiferente para que a mesa possa bailar nos salões como fazia. E aí ele vai dizer que apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas só no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. Opa! Então aqui Allan Kardec está dizendo para a gente o seguinte, que o médium tem uma característica que pode fazer com que ele consiga ou não auxiliar o espírito na levitação da mesa. No caso contrário, quer dizer, em que haja realmente força mediúnica suficiente, até uma criança pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante. Então, o cerne da questão não é se o médium é forte, fraco, se ele é... Não, o que está em questão é a capacidade mediúnica do médium para fazer com que haja uma ação material, tá? Uma manifestação material. Dito isso, vamos então à questão as questões que Kardec formula a São Luís para compreendermos um pouco dessa dinâmica em que se processam as manifestações físicas. No item, na questão 8, Kardec pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Como é que pode um espírito
que é invisível, que não tem consistência física, como é que ele pode mover um corpo sólido? Responde São Luís, combinando o fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, o espírito, ele precisa do fluido cósmico existente no mundo em que as operações, as manifestações estão ocorrendo. No caso, vamos falar de Terra, o fluido cósmico da Terra, que está na Terra, né, que medra aqui, se assim podemos dizer, aliado, combinado com o fluido próprio do médium, né, que vai ser utilizado para aquele efeito. Mais adiante, pergunta Kardec na questão 9. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Não. O espírito aura no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Observa. Dar vida factícia. E continua. Assim preparada a mesa, com essa vida factícia, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito de sua vontade. Então nós temos fluido do médium, fluido universal, que existe no reino, no planeta, e a vontade do espírito, né? Que, ao emitir a sua vontade, o faz também por intermédio de o seu fluido. E ele dá vida factícia, vamos entender isso, né? Para o objeto que precisa ser levitado. E continua São Luís. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário. Esse elemento que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritos de ordem material. Então observe que já falamos do perispírito. Então, o que é essa vida factícia? Ele cria naquele objeto que ele quer içar um fluido, ele dá um fluido nervoso de forma que ele possa, então, juntamente, e esse fluido nervoso precisa do médium para que isso ocorra, o médium colabora dando a sua contraparte, e a partir só de então é que esse móvel pode mover-se. E São Luís fala que o espírito com o seu perispírito, ou seja, ainda assim, com a ação dos fluidos, com a ação do fluido do médium, né? Se hipoteticamente o espírito não tivesse um perispírito, ele não conseguiria fazer. Então, o seu perispírito, o perispírito do médium, o espírito que anima aquele corpo do médium, mais o fluido cósmico universal, é que podem gerar as condições necessárias para que qualquer objeto seja levitado. E continua Kardec. Todos os espíritos podem produzir fenômenos deste gênero? Não todos. Os que produzem são sempre espíritos inferiores. Ou seja, os espíritos superiores não fazem isso. Eles convocam os inferiores para que assim possam fazer isso. Os espíritos superiores têm a força moral. Quando precisam da força, essa força para poder agir no mundo material, eles se servem dos espíritos inferiores que a possuem. E aí, uma nota de Kardec, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Então, espírito superior, perispírito sutil, densidade leve. Espíritos inferiores, perispírito grosseiro, materializado, densidade mais densa, maior, né? É mais denso. Daí ele está mais próximo da matéria física do globo e melhor ele está em condições de realizar essas operações. Na questão 13, Kardec pergunta: se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito, por meio deste fluido, atua sobre a matéria inerte. É assim? Repetindo. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal.
O espírito, por meio deste fluido vital, atua sobre a matéria inerte. É isso? Respondeu São Luís. Quer dizer, ele, espírito, empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal, não se torna um animal. Observa, não se torna um animal, se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo de vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então já desmistifica para muitos de nós, né, que o espírito levanta a mesa com a sua mãozinha espiritual. Negativo. Questão 14. Allan Kardec vai perguntar: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Né? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união do fluido animalizado, do médium e do fluido universal para dar vida à mesa. Vida momentânea, diga-se de passagem, que se extingue logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Então essas ações, todas elas são de tempo curto. Elas não se estendem no tempo, né? Porque demanda muito esforço e energia que se vai desprende para que a ação aconteça. Ela é momentânea, se extingue logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar, ou seja, esse fluido se esgota de certa forma, temporariamente também, porque ele é renovável, né? E na questão 15, Kardec vai perguntar: pode o espírito atuar sem um concurso de um médium? Pode atuar à revelia, ou seja, sem que o médium saiba, sem que ele tenha consciência de que está sendo utilizado por um espírito para executar essas ações. Muitas pessoas, a vida do médium, muitas pessoas, sem o que suspeitem, servem de auxiliar aos espíritos. E aí vai destacar para a gente, principalmente nos fenômenos de manifestação, nas manifestações físicas espontâneas. Nas espontâneas, as pessoas nem sempre sabem que estão sendo utilizadas para que aquilo esteja acontecendo. Questão 21 ainda, perguntando a São Luís, diz Kardec: o espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Quer dizer, ele de certa forma, ele penetra nesse corpo, nesse objeto que ele quer mover? Responde São Luís: dá-se uma e outra coisa. A matéria não constitui obstáculos para os espíritos, em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito, do espírito, se identifica, não é uma penetração, não é uma fusão, mas se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Quer dizer, penetra, sim, mas não é uma fusão, há uma identidade, uma comunicação. Ocorre uma comunicação, né, dos fluidos, da substância do perispírito, do espírito com a substância daquele corpo sólido. E aí Kardec pergunta logo a seguir: como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Utiliza-se do fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater? Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção. Deixa eu repetir tudo. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Aí São Luís diz: utiliza-se do fluido que, combinado, ele põe em ação, pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, assim, o espírito não se utiliza de nenhum objeto para fazer batidas, o toque-toque nas casas. Lembra aquela música Toque-Toque, né? Muito interessante. Não há um objeto contundente para bater na parede, não há um objeto, né, para fazer com que haja as ações. Não é bem isso, né? O que acontece é que o espírito, ele consegue, por essa mesma razão,
com que ele move a mesa, da mesma forma como ele faz com que ele cria as condições para mover a mesa, dar-lhe vida factícia. Por exemplo, se ele quiser tocar uma área num piano, né, no mundo físico, ele não vai, embora o teclado do piano vá se mover, mas ele não vai empurrar com o seu dedo perispirítico. Ele também vai animar o teclado de forma tal a que a sua ação intencional de vontade faça com que os teclados se movam e produzam os sons. Isso no teclado. Pode acontecer também, né, quando ele quer, de alguma forma, produzir sons. Ele vai produzir sem que ele haja de forma contundente para produzir os objetos. E no item 75, Allan Kardec nos diz: em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido. E é isso, propriamente falando, o que constitui o médio de influências físicas. Essa emissão pode ser mais ou menos abundante, o dom dos médios mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Então, veja só, o médio de efeitos físicos, ele é um médio que tem uma emanação fluídica que é maior. Porque isso é que faculta a ele, interligado ou em ligação com o espírito, produzir os fenômenos. Porém, essa emissão, né, o fato dele fazer com que haja uma emissão fluídica, ela não é permanente. Daí que os efeitos nem sempre podem acontecer. É necessário que haja uma conjunção de fatores para que haja uma ação de efeito físico. E aí nós entramos no momento, né, no capítulo, no subtítulo, no capítulo que trata das manifestações, que é o capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, onde Allan Kardec vai, como disse anteriormente, lá no início, falar dos ruídos, barulhos, perturbações, arremessos de objetos, fenômenos de transporte e dissertação de Erasto. Já no item, na questão 82, ele vai dizer: as manifestações podem ser induzidas ou espontâneas, já sabemos disso, sem a vontade ou contra a vontade do médium. Ou seja, pode ser sem a vontade ou até contra a vontade do médium. Além disso, para excluir a suposição de que possa ser efeito de imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso. Ou seja, se isso só ocorresse no meio de pessoas que têm conhecimento disso, que sabem dessas coisas, isso poderia gerar, né, alguma desconfiança, né, de que alguém está imaginando. Você está imaginando isso, né? Ou uma sobrecitada, ou isso é uma questão de você imaginar que está ouvindo um barulho, né, e não está ouvindo, porque está sobrecitado, suas ideias estão sobrecitadas. Não. Em lugares que ninguém tem nenhuma consciência desses fenômenos, esses efeitos também acontecem, né? Então é importante entender, por isso dá veracidade à questão, né? Tais fenômenos é que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, ou seja, manifestações de efeitos físicos e espontâneos. Kardec diz que poderia dar o nome de espiritismo prático natural. São muito importantes por não permitirem a suspeita de conivências, ou seja, de predigitação, de que alguém está arrumando alguma coisa, enfim, por aí vai. E na questão 83, diz-nos: de todas as manifestações, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e pancadas. Ok. Agora, ele chama-nos a atenção para uma questão, porque eu estou ouvindo barulho. Gente, será que tem assombração aqui? Tu ouviu fulano, não sei o quê? Calma, vamos primeiro fazer algumas distinções. A primeira dela é a seguinte: uma infinidade de causas naturais podem produzir ruídos. O vento que se agita, né? Ou mesmo o vento que mexe um objeto, um corpo que se move, né? Um animal escondido em algum lugar, um inseto. Muitos são os sons produzidos que a gente não tem conhecimento de onde ele está sendo produzido, por que ele está sendo produzido, né?
Porque às vezes o vento está batendo, fazendo alguma coisa bater e você não está vendo, você não sabe o que. E aí você pode achar que não é. É uma coisa sobrenatural, né? Vamos dizer assim, né? Sabendo que o sobrenatural não existe. Já os ruídos espíritas, como assim define Allan Kardec, apresentam um caráter especial, revelando intensidade, timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com estalidos de madeira, crepitações do fogo ou com um tic-tac monótono de relógio. Então, os ruídos espíritas, eles são diferentes dos ruídos cuja causa seja natural, né? Os ruídos produzidos de forma natural pela vida física. É importante que nós saibamos fazer essa distinção, porque isso pode gerar muita confusão e às vezes até muitas pessoas que ainda têm medo de espíritos, de assombração, né? Não sabendo fazer distinções, podem se sobreexcitar de forma indesejada, né? Trazendo receios desnecessários, quando, uma vez possível identificar-se, né, a origem dos ruídos, a gente possa eliminar uma série de situações constrangedoras para todos nós. E já no item 87, Allan Kardec nos diz assim: as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram em estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetos de toda sorte são atirados, portas e janelas são abertas e fechadas, ladrilhos são quebrados. Muitas vezes o derribamento se dá de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerias em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo. As pessoas vão até o local e encontram tudo no lugar e calma. Mal saem, começa o tumulto de novo. Então observa, existem questões de ordem efetiva no campo físico, no campo material, porque acontecem de fato, e outros que são produções dos espíritos, sem efetivamente estarem mexendo com as coisas do mundo físico, né? Com as coisas do nosso mundo, da nossa casa, onde quer que nós estejamos. É muito importante isso. E Allan Kardec, ele nesse tópico, ele vai nos dar uma canja, e nós não vamos tratar delas aqui, porque ele vai nos dizer que ele vai nos colocar ali na pé de página, ele vai colocar uma série de capítulos que estão nas revistas espíritas que tratam disso. Então, se nós quisermos pegar o Livro dos Médiuns, questão 87, no finalzinho a gente vai perceber que Kardec deixou lá a cola para a gente, né? Que são questões relacionadas aqui às revistas espíritas, de 1858, 1860, em que ele trata das questões, várias dessas questões que vai dar para a gente, né, um maior entendimento de como tudo isso se passa. Já no item 90, Kardec diz: na sua maioria, os espíritos fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam, das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em atormentarem e perseguirem de casa em casa. Então, só, na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São levianos, mais levianos do que maus. Se vocês pegarem o livro Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone Pereira, no capítulo 5, ela vai tratar de mistificadores obsessores. Ela faz um relato tão incrível de espíritos que ela encontra numa casa e da maneira como eles se comportam, que dá uma ideia muito clara para a gente de como esses espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros, que nesse caso eles não estão fazendo nenhuma ação, apenas obsidiando uma menina, mas dá para a gente ter uma ideia muito clara do que eles podem fazer, porque eles vivem largados no tempo e no espaço, vamos dizer assim. Eles não têm compromisso com nada, eles fazem o que eles bem entendem, eles são, sabe,
translocados, podemos dizer assim. Então é muito importante para a gente entender um pouco do que Kardec está colocando para a gente, dar uma visitada no livro Devação do Invisível, né? Capítulo 5, Mistificadores e Obsessores. E ele continua, Kardec. Em alguns casos, procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação, quer para lhes darem um aviso proveitoso ou lhes pedirem qualquer coisa para si mesmo. Muitos pedem preces que desejam no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. A gente tem um exemplo muito claro disso, contundente também, que são das irmãs Fox, né? Que aquele espírito lá na casa delas queria chamar a atenção para uma coisa que estava acontecendo. Ele estava com o corpo dele físico preso. Então, é disso que Kardec está tratando para a gente, né? Porque às vezes não são levianos, mas assim, às vezes eles querem trazer alguma coisa, querem falar, querem chamar-nos a atenção por alguma questão que é, de alguma forma, útil para alguém, né? E na questão 96, Allan Kardec vai tratar dos fenômenos de transporte. Diz-nos ele, este fenômeno não difere dos que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos de que ele se serve e pela maneira suave e delicada mesmo porque são trazidos. Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores, flores, não raros frutos, confeitos, joias, etc. Então, os fenômenos de transporte, de certa forma, têm o seu princípio basilar na ação do fenômeno, naquilo que já estamos vendo anteriormente. Há alguma coisa de a mais? Sim, há. Mas ele, como diz Kardec, não difere do que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que a produz. Então, não difere fenomenicamente, ou seja, o modus operandi, de certa forma, ele é idêntico. E na questão 98, ele vai dizer: mas para a produção dos fenômenos de transporte, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único médium. Isto é, muitos médios não podem serem utilizados para a realização de um fenômeno de transporte. Só um único médium, um único espírito. Os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos. Então, embora em tese os mecanismos sejam os mesmos, mas há peculiaridades no transporte, né? Que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados com aqueles fluidos cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Não é qualquer médio que pode. Aliás, médio de efeitos físicos é médio de efeitos físicos. Mas nem todo médio de efeito físico pode fazer transporte, porque exige que esse médio, especificamente para transporte de objetos, ele tenha características específicas. Mas para a produção dos fenômenos de transporte, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médios não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Ou seja, para transporte, um único espírito e um único médium. Para uma única ação de transporte, você não pode ter vários médios concorrendo para aquela ação. E continuando Kardec, os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados, com aqueles cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. O médio de efeitos físicos, nem todo médium de efeito físico pode fazer transporte, porque o médium de efeito físico, para realizar uma operação de transporte, um fenômeno de transporte, ele precisa ter características mediúnicas, ser dotado melhormente, vamos dizer assim, para este fenômeno. Então, não é qualquer médium de efeitos físicos que pode fazer transporte. Nem todos os médios servem para produzi-los, afirma Kardec.
É necessário que entre o espírito e o médium exista certa afinidade, capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado, como dissemos lá atrás, é a característica para os efeitos físicos, são a expansibilidade, né, do fluido perispirítico. Se combine com o do espírito que queira fazer um transporte. Deve ser tal a fusão que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma só. Então, o médium único e o espírito precisam gerar uma certa fusão das forças, né, fluídicas de ambos, de tal forma que seja uma só, porque dada a natureza do fenômeno. O fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo do encarnado, e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconhece do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Então, o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo de encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconhecemos, né, ele fala de que desconheceis, do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Como se dá, então, o transporte? Nós trouxemos aqui algumas questões relacionadas a um espírito que fez que proporcionou essa experiência. Então, Kardec vai interrogá-lo a respeito de como ele fez isso. Só que esse espírito, ele é um pouco ainda, evidentemente, ele como espírito inferior, porque só esses o fazem, as suas respostas não são, de certa forma, amplas. Então, Erastus vem em socorro para auxiliar na resposta que esse espírito dá. Então, isso está no item 99. E lá na questão 13, Kardec pergunta: como traz os objetos? Será segurando-o com as mãos? E aí Erastus vai responder: ele envolve o objeto. Como o seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Então observe que, mesmo com toda a descrição de Erastus para todos nós, é um pouco complexo para o nosso entendimento, né? Como é que ele fecha, como é que ele envolve? Então, ao envolver, ele oculta o objeto e ele transporta. Ok. Estamos falando então de ambientes abertos em que você não vê o objeto chegar. Então, ele vai, traz o objeto de certa forma, porque o médium contribui para a ação de movimentação desse objeto no espaço, porém que esse objeto é movimentado, é trasladado de forma invisível, porque ele está sob uma proteção fluídica que o torna invisível. E só que quando esse objeto chega no local em que ele precisa ser mostrado, é que essa capa fluídica se retira e então o objeto se torna visível. E da mesma forma que vai ou que vem, o objeto vai. E é importante compreendermos, tá, que há uma diferença entre transportar um objeto do mundo físico, ok? Que você não o desintegra, ele não pode, por exemplo, esse objeto não pode passar pela parede, porque para tanto ele deveria ser desintegrado. E se fosse desintegrado, ele não mais seria reconstituído. Então esse objeto, ele não pode ultrapassar por ambientes em que ele não consiga passar.
Isso é diferente de materialização feita pelos espíritos. Kardec, na questão 20, pergunta assim, ó, pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Erasto responde, é complexa a questão. É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporta. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito pode transportar, quando queira, e não o libertar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. Complementa Erastos. De modo diverso, se passam as coisas com relação aos que compomos. Os espíritos compõem. Como nestes só introduzimos os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis e, ainda, como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar que esteja totalmente, ele usa a palavra hermeticamente, totalmente fechado, mas isso somente neste caso. Então há uma diferença entre objetos materializados pelos espíritos, que eles, nessa composição, na forma como eles compõem esse objeto, ele pode transpor barreiras físicas, daquele que já é um objeto real do mundo físico e é transportado. Um atravessa o que é composto, o outro não atravessa. E é importante entender que há uma diferença fundamental entre criar e formar. Observemos que, nesses casos, ele fala em compor, porque é formar formar a partir de quê? De outras coisas. Criar tem a ver com criar do nada. E aí a gente sabe que quem pode criar. Né? Quem é que pode criar? A partir do nada. Então é importante entender o seguinte, que não é a criação a partir do nada. Ninguém cria uma árvore. Ninguém pode criar uma árvore. Nós podemos plantar uma semente que gerará uma árvore, mas vou criar agora uma árvore que não existe no planeta Terra em lugar nenhum. Em nenhum lugar cósmico. Não vai criar. Não tem como criar. Né? Os espíritos não criam. Então é importante entender que é formar porque os objetos primários estão já aí. Então você faz a composição fluídica e materializa os objetos. Isso é muito importante, né, entendermos. Companheiros, nós estamos então retornando e vamos então caminhar para finalizar o nosso estudo dessa noite. Eu queria trazer para vocês uma dica que, na verdade, quem nos dá é Allan Kardec. Lá no livro A Gênese, no capítulo Os Fluidos, capítulo que trata dos fluidos, Allan Kardec vai tratar das manifestações físicas mediunidade. E no final do item 43, ele relaciona uma série muito grande de casos relacionados às manifestações físicas que estão na Revista Espírita. Então é só ir lá, na Gênese, capítulo Os Fluidos, item 43, no finalzinho, no rodapé da página, vocês vão ver lá. É só ir pegando as referências e ler todos aqueles casos que Allan Kardec traz para nós, para poder
brilhantar esse entendimento, né, melhorar o nosso entendimento a respeito das manifestações físicas, tá bom? E, para finalizarmos, eu queria ler aqui uma mensagem importante de Erastus, que está no final, né, do item 98, em que ele diz para nós assim, ó: lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também é de bom aviso aceitá-los todos, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado, não aceiteis coisa alguma às cegas. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto, crede, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Bem sei que ides dizer, é que estes são úteis para convencer os incrédulos, mas ficai sabendo, se não houvesses disposto de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte dos espíritos que existem. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. Então, queridos amigos, queria nesse instante, então, agradecer a presença de vocês nesse grande encontro. Queria agradecer o carinho com que me receberam, né, as vibrações amorosas enviadas até a pessoa deste companheiro que se vos apresenta a todos vocês, desejando a todos paz em vossos corações, harmonia em vossos lares e que possamos continuar vibrando intensamente para que tudo passe e possamos continuar a nossa jornada em condições normais. Então, convido a todos agora para sentir Deus e Jesus em nossos corações para a nossa prece de encerramento. Pai misericordioso, eis que aqui, como sabeis, Senhor, nos encontramos, porque toca-nos as fibras íntimas, através do poder onisciente e onipresente que tens. Queremos, Senhor, humildemente vos pedir que nos fortaleça o íntimo cada vez mais, renove em todos nós a esperança e a fé. Faça, Senhor, com que possamos manter firmes os nossos propósitos de melhoria íntima e que tenhamos em mente sempre a vigilância para que não venhamos a contribuir de forma deletéria com esse momento que vivemos. Muito pelo contrário, que possamos contribuir positivamente, que possamos manter a paz e a harmonia em nossos lares, a paz íntima, a segurança, e assim continuar vivendo cada dia, um após o outro, mas esperançosos e firmes de que tudo será melhor. Assim sendo, Pai querido, em Teu nome, queremos dar por encerrada a nossa reunião. Abençoados sejam os Espíritos que estão conosco, que vieram estar conosco nesta noite.
que possam continuar trabalhando intensamente para o bem da humanidade. E assim, Senhor, nesse instante, em Teu nome, damos por encerrada a nossa reunião e assim o fazemos. Graças a Deus. Graças a Ti, Pai. Graças, Senhor, vos damos por tudo que temos. Que assim seja. Meus amigos, beijo nos corações e que possamos nos encontrar muito em breve. Muita paz a todos.